Mais uma vez, o destino da equipe de reportagem das sementes Boi Gordo é a Embrapa Gado de Corte, situada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motivo de nossa visita é responder perguntas de produtores de todo o país. Uma das mais frequentes é se existe alguma leguminosa que tenha a capacidade de diminuir a incidência de nematóides nas lavouras de soja, principalmente o nematóide Pratylencos. Primeiro, vamos entender o que são estes nematóides. Nematóide é um verme que ataca as plantas para se alimentar. No caso do Pratylencos, o verme se alimenta das raízes. Estima-se que no Brasil, os nematóides podem reduzir a produtividade de 30% à totalidade. Por isso, alternativas para combatê-los sempre serão viáveis. Este é o agrônomo especializado em fitopatologia, Dr. Celso Dornelas Fernandes. É ele o pesquisador que está à frente das pesquisas para trazer algumas soluções. Em conversa com o Dr. Celso, ele nos conta que o primeiro sistema de combate a este parasita é uma técnica chamada de Alcave, mais conhecido como Pouzil. A gente usou essa estratégia aqui, que é a estratégia de Alcave, né? Que é ou então de Pouzil, que o pessoal chama. O que é essa técnica? É uma forma de eliminar todas as plantas por meio da gradiação e para que o nematóide fique sem alimento. Celso explica como essa técnica funciona. Os nematóides que causam doenças em plantas, eles precisam de planta viva para sobreviver. Não tendo planta, o nematóide tende a morrer, então a população cai. Doutor Celso, na sua opinião, ainda é interessante e viável deixar a terra nua por um longo período de tempo? Essa é uma técnica usada, mas só que ela está muito em desuso porque é um problema em termos de atividade econômica. Você deixa seu solo sem plantas num determinado período. Então, neste caso, nós temos essa área que fica exposta, né? E isso aí é um problema também, do ponto de vista ambiental, né? Porque a gente deixa o solo exposto, aí tem problema da erosão, né? A chuva leva o solo para partes mais baixas, a perda do solo por erosão. Isso aí não é recomendável do ponto de vista ambiental e também econômico, porque você não tem a multiplicação de plantas que pode gerar recursos para o produtor. Diante dessa situação, o que podemos fazer para tentar controlar o nematóide Pratylencos? O que fazer numa situação dessa para tentar baixar a população do nematóide na área, né? Que uma vez estabelecido, é quase impossível eliminá-lo por completo. Então a gente tem que aprender a conviver com ele. Uma forma de conviver é usando plantas que não são hospedeiras para esse nematóide. Vamos então imaginar no que seria o ideal. Sabemos que as leguminosas são excelentes fixadoras de nitrogênio no solo, melhoram a condição da terra, porém muitas delas são hospedeiras de nematóides, como é o caso da soja. E se houvesse uma leguminosa capaz de inibir o nematóide Pratylencos? Dr. Celso, existe alguma leguminosa capaz de diminuir a população desses vermes? O uso dos estilosantes Campo Grande, que tem dado bastante resultados favoráveis nesse sentido, porque ele não é hospedeiro do Pratylencos braquiurus. E aí a população dele cai, a população do Pratylencos cai quando a gente cultiva os estilosantes na área. Então essa tem sido uma estratégia que os produtores já estão utilizando, né? E a demanda tem sido boa nesse sentido, exatamente porque os resultados têm sido muito bons. Mas para chegar a essa afirmação de que o estilosantes Campo Grande diminui a população de nematóides Pratylencos braquiurus, muito trabalho foi feito. O pesquisador Celso Dornelas nos leva até a Casa de Vegetação. Lá ele realiza pesquisas com o objetivo de definir quais plantas são hospedeiras do Pratylencos e quais não são. E nessas pesquisas ele percebeu já no visual que o estilosantes Campo Grande não se abate com o nematóide. A gente pode ver aqui a soja, né, que sabidamente é suscetível ao Pratylencos, e aqui ela está apresentando sintomas, né, aqueles sintomas típicos de subdesenvolvimento e de amarelecimento, que é típico da ação do nematóide quando ele infesta as raízes da soja. E o que é interessante, a gente pode verificar que, no caso do estilosantes, aqui é uma planta do estilosantes Campo Grande, nós estamos vendo aqui que a planta está perfeita, sem nenhum problema.
não está apresentando nenhum sintoma, exatamente porque o Estilosantes não é bom hospedeiro para o Pratilencos. É lógico que as pesquisas não ficam restritas à sala de vegetação. Lá é importante definir a capacidade de multiplicação do verme em certas espécies. Porém, as análises laboratoriais são fundamentais para se chegar ao veredito. A gente tem que fazer essas análises todas em condições de laboratório para depois verificar como é que se a planta hospeda ou não o nematóide. Agora que acompanhamos e entendemos como são feitas as pesquisas de campo, vamos mostrar 2 resultados científicos. O primeiro consiste em avaliar a incidência de nematóides nas raízes de algumas leguminosas em consórcio com o milho. Como exemplo aqui, nós temos algumas leguminosas forrageiras que a gente está avaliando na pesquisa, e dentre elas o Estilosantes Campo Grande, tá? Que os componentes aqui, o Estilosantes macrocéfalo e o Estilosantes capitata, são os componentes do Estilosantes Campo Grande. E aí nós temos aqui essas leguminosas que foram consorciadas com milho, tá? E depois extraímos as raízes desses materiais, tanto do milho quanto dos estilosantes, e os resultados estão claros aqui para nós, em termos de número de nematóides por grama de raiz. No caso do milho, nós tivemos aí entre 30 a quase 60 nematóides por grama de raiz, comparado ao estilosantes, que a gente teve praticamente 0 nematóides por grama de raiz. O que significa que o milho é uma excelente hospedeira para o Pratilencos, braquiurus. Por outro lado, nós temos aí o Estilosantes e também até outras leguminosas que a gente está testando, com um comportamento muito bom em termos de não hospedar o Pratilencos. Com isso, é uma excelente estratégia para a gente conseguir reduzir a população do nematóide na área usando essas plantas que não são boas hospedeiras deste nematóide. Em outro teste, o pesquisador avaliou a incidência do nematóide Pratilencos em áreas onde o Estilosantes foi plantado sozinho, comparado também com o consórcio com o milho e buscando a soja como testemunha. No caso, quando você tem a planta solteira, né, aí o guandu, o Estilosantes bela e também o Campo Grande, veja que houve uma diferença quando da consociação para a planta solteira, o que demonstra que alguns nematóides que coletamos aqui ainda vieram provavelmente que estavam associados à raiz do milho. Quando a planta estava sozinha, praticamente a gente não tinha nematóide nas raízes dos Estilosantes. E, de outro lado, quando você tem a soja, que é uma planta, uma cultivar suscetível, os valores, né? Nós tivemos aí quase entre 230 até 370 nematóides por grama de raiz, demonstrando aí que a área estava infestada com nematóide, né? A soja aí sendo uma testemunha para nós, também o milho, mesma coisa aqui, o milho também como testemunha. Nas duas situações, tanto a soja quanto o milho, nós tivemos a presença do nematóide e em quantidades bastante expressivas, enquanto nas leguminosas, sobretudo aqui no Estilosantes Campo Grande, a população dele foi praticamente 0. Isso comprova para nós, mais uma vez, que o Estilosantes Campo Grande tem esse papel importante na redução da população desse nematóide no campo. A população do Pratilencos cai absurdamente à medida que você planta o Estilosantes, porque ele não é hospedeiro do Pratilencos. Portanto, você, lavoureiro, que deseja diminuir a incidência de nematóides na sua propriedade, usufruindo do Estilosantes Campo Grande, procure a nossa equipe técnica.